Narração da semana 6, da leitura do livro Eva no Exílio, a restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley. Essa semana nós lemos o capítulo 14, 15, 16 e a conclusão. Eram capítulos pequenininhos. E aí a gente chega numa parte que eu gosto muito, quando a gente começa... muitas vezes a gente lê um livro, eu pelo menos, e eu fico um pouco perdida durante todo o livro. Mas o que essa autora realmente quis dizer? O que esse autor realmente quis dizer? E a gente chega no final e fala, tá. Todas as pontas que eles abriram ali no meio do livro, eles começam a se fechar, unir, e é isso que acontece aqui. Ele vai dando, como os próprios capítulos dizem, né? Encher na prática, auxiliar na prática, glorificar na prática. E esse capítulo 14, encher na prática, eu acho ele maravilhoso. Eu acho que eu falei isso em todos, né? Mas eles são todos muito confrontadores. E tem sido uma alegria, assim, de verdade. Conseguir ver que todo o caminho que me trouxe até aqui, e eu falo isso de um momento, dentro de um momento muito especial, e ao mesmo tempo muito difícil que nós estamos vivendo aqui em casa, mas ver que todos esses ensinamentos de anos pra cá, da vida inteira, mas dos últimos, com certeza, dos últimos 5 anos pra cá, eles me tornaram uma mulher totalmente diferente da que eu era há 5 anos atrás. E como esse momento teria sido muito mais difícil, apesar de não estar sendo fácil, mas teria sido muito mais difícil se eu fosse aquela mulher. E eu posso, uma parte desse capítulo, eu posso ilustrar muito bem com uma experiência que eu vivi em 2020, há 5 anos atrás. Mas ele é uma segunda parte desse primeiro capítulo, dessa semana. Mas eu quero comentar essa primeira parte que fala, que tem uma frase ali que eu quero trazer para ilustrar. Porque hoje em dia a gente vê muito, porque tem que ter, aberto a vida, tem que ter muitos filhos, não sei o que, você tem que ter filhos, tem que ter filhos, tem que ter filhos. E eu acho que realmente tem que ter filhos. E eu gostaria de ter mais. Mas não é isso que o Senhor está pedindo com essas palavras, né? Ele quer que a gente tenha realmente filhos. Ele quer que a gente encha a terra. Ele fala que os filhos são flechas, né? Feliz aquele que enche a sua aljava deles. Então encher não é ter um. Um não vai encher uma aljava. 2 não vai encher uma aljava, né? Mas 3, 4, 5, 10. É difícil falar isso abertamente, e eu falo com muito temor no meu coração, porque eu estou numa posição muito confortável, por um lado, né? Nós mulheres, por um lado, né, temos uma situação muito confortável nisso. Não somos nós quem decidimos, né? Não somos nós quem decidimos, tomamos as decisões nesse sentido. É o Senhor e os nossos maridos, né? Então, por um lado, eu sou muito confortável nisso. Por isso eu tenho muito temor em falar isso, né? Mas o que Deus quer não é... Ali ele fala assim, Deus não precisa apenas de mulheres dando à luz bebês. Ele deseja uma descendência piedosa. E isso exige muito mais do que apenas 9 meses de gravidez e um parto bem-sucedido. Então, ter filhos não é simplesmente gerar filhos. Deus não está interessado simplesmente em que estejamos gerando mais filhos, mas que estejamos discipulando os nossos filhos, que estejamos ensinando eles no caminho, como diz a palavra, e andando com eles no caminho, que estejamos cuidando deles, porque isso é uma parte muito importante que muitas vezes as pessoas ensinam, não discipulam, mas às vezes não cuidam, né? Não se atentam para os perigos, né, que existem, os perigos físicos, os perigos emocionais, os perigos digitais que existem. Mas o que Deus quer de nós é que estejamos criando uma descendência piedosa. Não adianta nós termos 10 filhos e eles estarem largados, sem discipulado, sem educação, sem cuidado, sem estarem preparados para fazer algo nesse mundo
que seja piedoso, não estejam preparados na palavra, não estejam fundamentados na palavra. Então, mais uma vez, onde está o teu coração, né? Não é uma regra simplesmente, você tem que ter 5 filhos, pelo menos. Não é isso, né? E a pergunta dessa primeira parte desse capítulo que eu deixei aqui é qual a sua visão sobre maternidade? Está mais para um mundo de oportunidades se abrindo ou um mundo de oportunidades se fechando? Eu já estive no lugar de que era um mundo de oportunidades se fechando. E de vez em quando esse pensamento vem na minha cabeça. Ainda. Infelizmente. Tô aqui abrindo meu coração. Né? Mas graças a Deus, hoje a maioria dos dias eu vejo oportunidades se abrindo. E às vezes a oportunidade que eu vejo se abrindo é a oportunidade de eu ter uma vida mais santa. Pelas dificuldades que aparecem. Mas sempre eu vejo a oportunidade de estar colocando o Senhor, inculcando o Senhor na vida, na mente, no coração, no espírito dos meus filhos. O que não é nem um pouquinho fácil. Mas mesmo nessas dificuldades, às vezes eu consigo ver. Né? Às vezes não, graças a Deus, muitas vezes eu consigo ver essa beleza, né? Essas oportunidades se abrindo. Aí quando eu tô normalmente numa TPM brava, aí eu vejo como uma oportunidade se fechando. Tô aqui pra, né, falar a real. Às vezes a gente ouve mulheres falando disso, daquilo, que a maternidade é isso, aquilo, maravilhoso. E realmente é maravilhoso. Mas a gente se frustra porque nós ainda temos pensamentos que não refletem isso. E eu quero estar aqui para falar que às vezes eu tenho também esses pensamentos, mas que graças a Deus eles têm ficado cada vez mais raros, cada vez mais difícil eles aparecerem, por várias coisas, porque eu tenho alimentado a minha mente de boas ideias, tenho lido a palavra, tenho buscado o Senhor, e também tenho usado de estratégias, como as estratégias que eu falei da semana passada, que aquelas frases que eu coloquei ali no caderno de estudo são frases que me ajudam a lembrar o que o Senhor quer de mim, tá? Ter versículos memorizados, guardados na mente, porque o Senhor quer de mim. E Ele só quer o bem. Às vezes a gente deixa de usar a lógica e por isso só foca no sentimento, tá ali mergulhado no negócio, vai mergulhando cada vez mais fundo. A autocomiseração é uma maldição na nossa vida. A gente precisa sair desse lugar. Eu já começo a falar de outras coisas, né? Que não é exatamente aquilo que estava ali. Enfim. E a segunda parte desse capítulo, que tem uma citação que eu coloquei que ela é maravilhosa, que no caderno de estudo vocês devem ter visto o quanto que eu escrevi depois, né? Que é ali que os pastores explicam com palavras, as mulheres cantam com comida quente, com vinho, com lares acolhedores, com amor e alegria que são derramados em tudo que tocam e que atraem as pessoas irresistivelmente para a verdade que está sendo encarnada ali. Ah, como isso é bonito. Ai, como isso é maravilhoso e como isso é verdade. Uma casa, se já entrar numa casa que é só um homem que mora, hoje até tem uns homens que decoram a casa, arrumam a casa, porque muitas vezes contratam, né? Mas uma casa de um homem não Nutella, raiz. Não tem nada demais, tem só o que é o prático ali, uma mesa, uma cadeira. Se você vai ver aqueles vídeos dos homens construindo cabanas no meio da floresta, é exatamente isso. Eles têm uma cama pra dormir, às vezes nem uma cama, mas é uns troncos ali jogados, uma mesa, uma banqueta, um fogão, e é só. Quando uma mulher entra na equação, ela consegue transformar a casa em um lar. Ela normalmente pensa em detalhes para embelezar o lugar, em comida. Não, né? Ela traz poesia, música, sabe? Ela torna aquele lugar aconchegante, gostoso, que a gente deseja estar lá. E é assim que é para isso que Deus fez nós mulheres. E muitas vezes a gente reclama, né, que as mulheres não aparecem, né? Eu vi até esses dias um post sobre a esposa de Noé que não aparece. Noé foi um grande homem que fez uma grande coisa, enorme, né? Literalmente uma enorme coisa, mas não aparece muitas vezes. Não aparece a esposa de Noé. O que ela estava fazendo? Enquanto Noé e os filhos estavam construindo a arca, ela estava mantendo eles vivos, alimentando,
dando uma cama para eles poderem descansarem, né? Organizando uma cama para eles poderem descansarem. Ela estava ali sendo o backstage, né? Sendo o apoio deles. Né? E eu lembro muito bem quando nós estávamos nos mudando do Novo Mundo, ali onde nós morávamos, aqui em Curitiba, pra São José dos Pinhais. Eu estava grávida. Eu não lembro quantas semanas, mas era março, comecinho de março. Foi na semana antes do lockdown da pandemia, em 2020. A gente se mudou no sábado, na quinta-feira fechou tudo. Pelo menos aqui na nossa região, né? E eu estava grávida do Noah. Noah nasceu dia 11 de maio. Então foi março, abril, maio, 2 meses depois. Então eu estava de 30 e poucas semanas, durante a nossa mudança. Todo o período ali que a gente pintou a casa, ali algumas semanas antes, eu barriguda, não tinha muito o que fazer. Eu ficava praticamente olhando. Eu lembro que eu pintei um pouco a parede, mas assim, não tinha o que fazer, não podia carregar nada pesado, não podia fazer muitas coisas. E o que eu fazia? Eu olhava e tentava tornar o lugar mais... por mais que não tivesse mobília, não tivesse nada ali, mas eu tentava tornar o lugar mais aconchegante para todo mundo. O que eu pensava? Então, eu tenho uma mesa lá em casa que eu posso trazer da próxima vez, pra gente ter um lugar pra colocar, pra se alimentar. Tem que a gente tinha umas mesas dobráveis, até hoje a gente tem essas mesas. Então eu lembro muito bem disso. Aí eu pensava assim, já tá quase na hora do almoço, então não tinha como fazer almoço. Eu não vou atrás, eu comprar um almoço pra todo mundo que tá ajudando. Meus pais vieram ajudar, minha irmã tava por aqui, ainda não tinha se mudado. Então, assim, eu tentava tornar aquele momento menos difícil para eles, né? Nossa, de repente eles já estão com fome, ou eu falava, vamos tirar um tempinho pra gente descansar, vamos sentar um pouquinho, tomar um café, sabe? Ou eu trazia, ou eu ia comprar. Era isso que eu fazia. E eu lembro de, em um determinado momento, eu falava, não posso fazer nada, no começo de tudo isso, não posso fazer nada, né? Tô aqui grávida e tudo mais. O que eu posso fazer pra ajudar? E daí comecei a pensar nessas coisas que eu podia ajudar. E o Senhor foi falando no meu coração. Eu era uma outra pessoa, totalmente outra pessoa naquela época. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração de que o meu papel ali não era pegar no pesado, mas era deixar o lugar mais aconchegante, mais confortável, fazer com que o ambiente fosse melhor para quem estava trabalhando ali, né? Levar a Ana para dar uma volta muitas vezes, porque às vezes ela ficava ali querendo ajudar e atrapalhava. Ela era pequenininha, tinha 3 para 4 anos. Enfim. E eu toda vez, inclusive quando eu li esse livro, nessa parte, Deus me fez lembrar disso, né? E essa é uma experiência minha, né? Mas eu li recentemente um livro, gente, leiam literatura. Leiam literatura, porque muitas vezes o Senhor usa esses livros para falar no nosso coração. E não sei quantas de vocês já leram, mas quem não leu, fica aí a dica para fazer uma LVA com as crianças, mesmo que não tenha criança, queira, sabe? É um livro muito bom, é o tipo de livro que eu gosto. A gente leu a saga Wingfeather, que é uma literatura infanto-juvenil, né, cristã. Uma fantasia. Eu amo fantasia, né? Então, ela realmente é uma história muito fantasiosa, cheia de reis, rainhas, príncipes, princesas, magia, enfim. E é baseado na história de 3 crianças, dos irmãos Zigby. E tem a mãe deles, né? E, gente, que mulher inspiradora. Que mulher inspiradora. Ela sabia agir quando era necessário. Ela era forte quando era preciso. Mas a história não era dela. Ela sabia que não era ela que ia resolver tudo. Ela estava ali para dar o suporte, para dar o apoio, para encorajar. Ela viveu quase 10 anos escondida. Ela era uma rainha. E ela se escondeu. E ela entrou tanto naquilo que ela era que ninguém descobriu. Durante praticamente 10 anos, nem os seus filhos não sabiam. A cidade inteira não sabia quem ela era. E ela foi capaz, ela e o pai dela foram capazes de esconder isso de todo mundo. E conforme a história vai desenrolando e os filhos descobrem quem ela é, eles veem, assim, lampejos, sabe, da postura que ela tinha,
de que aquela era a postura de uma rainha, sabe? Gente, essa história é maravilhosa, assim, é a história dos irmãos Zigby, né, que são, na verdade, o Wingfield, depois vocês descobrem. Mas, assim, ela é recheada de coisas maravilhosas, e principalmente da identidade. Nós temos nossa identidade firmada em Cristo, sabe? Em filhos de que nós somos. E ela tinha identidade, ela sabia quem ela era. Ela se fazia muitas vezes de quem ela não era, mas ela sabia quem ela era. E em nenhum momento ela titubeou. Em momentos que ela precisava, ela cuidou daquelas crianças em situações inimagináveis. É uma literatura, gente, mas isso forma o nosso imaginário. Se molda o nosso imaginário, nos dá força. Fala conosco, o Senhor usa esse tipo de história para falar no nosso coração. O que não faz no coração dos nossos filhos? Lermos bons livros, né? Cultivarmos o imaginário deles com isso. Enfim, eu poderia falar aqui tempos sobre esse livro, mas aqui tem outros capítulos pra gente falar, né? Mas nós precisamos, gente, ter nossa identidade firmada em Cristo. E eu quero ler ali no finalzinho, né, do que eu coloquei ali desse capítulo, que diz assim: a beleza em sermos quem somos, né, em aceitarmos o que Deus colocou em nós, né, de sermos quem somos. Não queira ser quem você não é, e você só saberá quem é quando se voltar a quem a criou. E é o manual do fabricante, que é a Bíblia. Então, quando nós nos voltarmos a quem nos criou, né, e é o manual dele, é a palavra de Deus, nós saberemos quem somos nele. E aí eu não sei quanto tempo já falei só sobre deixa eu ver aqui, 17 minutos só sobre esse capítulo. Então eu vou tentar ser mais rápida nos próximos capítulos para não ficar tão longo. Auxiliar na prática, capítulo 17. Gente, que difícil, muitas vezes, né? A gente entende, né? Entendemos até quem nós somos, para que nós somos chamados. Mas, como faremos, né? Uma das formas da gente saber como a gente faz, sabendo que somos chamados, é olhar para o Senhor, né? Mas como que nós seríamos auxiliadoras idôneas dos nossos maridos? Porque, né? Esse é o nosso principal chamado para quem é casado. A gente precisa entender que cada uma de nós tem um projeto completamente diferente. Então, o meu projeto, o projeto que Deus confiou na minha mão, é diferente do projeto que Deus confiou na sua mão. Porque o projeto que Deus confiou na mão do meu marido é diferente do projeto que Deus confiou na mão do seu marido. E é difícil a gente agir quando nem os nossos maridos muitas vezes sabem qual é o projeto do Senhor na vida deles. Ai, como é difícil. Meu Senhor, como é difícil. Porque muitas vezes as mulheres são despertas antes dos maridos. E como a gente vai auxiliar esses homens? Né? Como nós faremos isso sem nos sobrepor a eles? Como nós faremos isso? Né? Muitas vezes nós queremos correr e eles estão ali parados ou andando, caminhando. E daí? Nós precisamos entender em Deus que o nosso projeto, ele está atrelado ao projeto que o Senhor deu ao nosso marido. Nós podemos dar uma ajuda a eles, mas nós não podemos fazer por eles. E isso é difícil. Quando muitas vezes nós sabemos o que precisa ser feito, nós entendemos de Deus. E eles ainda não entenderam. Gente, isso dói de uma forma terrível. Dói quase na carne. A gente chora, sangra às vezes, mas não tem muito que a gente fazer, a não ser orar, colocar diante de Deus, tentar instruí-los naquilo que a gente está aprendendo, sem nos sobrepor, nos sobressair a eles. A gente precisa de sabedoria, mulherada, a gente precisa de sabedoria. Não, é difícil a gente entender muitas vezes o que o Senhor quer de nós. Depois é difícil a gente praticar, de pôr em prática. Mas quando nós temos muitas vezes alguém que ainda não entendeu o nosso lado, a quem nós precisamos nos sujeitar, é quase que como alguém te puxando para trás.
E, infelizmente, essa é a realidade de muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres. Ou o marido não quer, não entende, ou o marido não dá as condições, né, pra gente ser quem o Senhor nos deu, quem o Senhor nos fez. Só que tem um porém nisso tudo. Nós não podemos usar isso como desculpa para não fazer o que o Senhor colocou na nossa mão. Cada um dará conta de si mesmo. Eu lembro de que uma vez eu fiz uma pergunta para umas amigas, assim, eu sabia que elas iam ser muito de Deus naquele momento, eu tava com muito medo de fazer a pergunta, mas eu fiz. Eu falei assim, será que Deus quer que eu viva tudo isso que eu tô vivendo? Mesmo? Por causa do meu marido que não entende isso. A gente poderia estar vivendo isso. Se ele fizesse isso. Eu sabia o que ele precisava fazer. Eu sabia que ele tinha capacidade de fazer. Eu confiava na promessa, porque Deus já tinha dado uma promessa pra gente em relação a isso. E ele simplesmente não queria fazer, por medo. E ele mesmo falava, era claro. Falava, amor, tem que fazer isso. Ai, eu sei, mas eu tenho medo. Não. E eu falei para as minhas amigas, comentei assim, tentei ser mais correta possível na descrição dos fatos, né? Porque às vezes a gente também entende só para os nossos. Eu falei, vocês acham que Deus quer que eu passe por tudo isso? Eu tô sofrendo, olha isso, essa situação. Elas falaram, eu acho. Eu acho. Esse é o marido que você tem. Você tem que se sujeitar a ele. O que você pode fazer é orar, colocar diante de Deus. O que ele está querendo te ensinar? Gente, isso foi terrível. Foi duro. Ainda é, por um lado, né? Mas é que está na palavra. A gente precisa se sujeitar ao marido que nós temos. E nós não vamos... o Senhor não vai cobrar de nós aquilo que Ele não colocou na nossa mão para fazer. A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele outro. Mas não, o Senhor não colocou isso na nossa mão para fazer. Ele colocou outras coisas. Ele vai nos cobrar aquilo que Ele colocou na nossa mão. E a gente não vai poder usar de desculpa. Porque isso foi o marido que você me deu, não me deixou fazer. Não, Ele não vai. Porque se Ele colocou na nossa mão e nós temos o marido que temos, nós somos capazes de fazer aquilo. Tendo o marido que temos ou não. Existe uma forma. E que se a gente não está conseguindo fazer, é porque a gente não buscou a forma ainda. Ou a gente está orando, precisa orar mais para que Deus, né, transforme nosso marido. E uma coisa que eu quero deixar muito claro é que eu já fui aquela que praticamente empurrava o marido, praticamente pegava na mão para fazer as coisas. Eu já fui aquela que ignorava ele e ia e fazia. E eu já fui aquela que sentou e esperou ele fazer. E nenhuma dessas posturas é a postura correta. E eu tenho uma dificuldade ainda enorme com a postura que o Senhor pediu para que eu fizesse. É orar e é, sim, exortar quando for necessário. Em amor, esse é o problema. Falar que a pessoa está errada, eu não tenho problema. Mas de falar que a pessoa está errada em amor, isso é o grande problema. E muitas vezes eu me calo, e já muitas vezes nós sofremos, porque eu me calei, porque eu não sabia falar em amor. Então nós precisamos aprender a falar, a ensinar em amor. Mas isso é tão duro, porque a mulher tem que sofrer isso. Porque nós somos chamadas a isso. Porque meu marido isso, meu marido aquilo. Ninguém que eu conheço foi obrigado a casar com o marido que tem. Você pode ter sido sugerida, impelida, mas não foi obrigada, não foi amarrada e foi lá casar. Então nós escolhemos, né? Porque Deus escolheu o marido pra mim. Gente, Deus não escolhe marido pra ninguém. Ele não escolhe marido pra ninguém. Somos nós que escolhemos nosso marido. Para o bem ou para o mal, somos nós que escolhemos. E a gente precisa estar consciente dessa escolha.
Por isso que hoje eu digo, assim, eu dou graças a Deus, porque eu poderia ter feito uma burrada muito grande, porque eu não tinha essa consciência. E eu dou graças a Deus, porque eu orava pelo meu marido desde criança, né? E Deus ouviu minhas orações, né? E não me deixou cair num problema muito grande, não. Né? Aqui é só questões, assim, normais, eu acredito, né? De pessoas que buscam acertar e muitas vezes erram por isso, até por buscar acertar. Mas eu podia ter caído em uma cilada muito grande. E eu, só pela misericórdia de Deus mesmo. E por eu ter um pouquinho de ter sido treinada na obediência também. Mas nós não podemos dar essa desculpa do nosso marido. O que nós podemos é orar, colocar diante de Deus, pedir ajuda, sim, quando necessário. A gente precisa aprender a pedir ajuda nesse sentido. É muito importante. Mas, enfim, nós precisamos aprender a auxiliar nosso marido, porque esse é o papel pelo qual as casadas são chamadas. Não posso me delongar mais, né? Está muito longo já esse áudio. Glorificar na prática. E aqui eu acredito que a gente já está caminhando para a conclusão mesmo do livro nesse capítulo. É onde ela nos encoraja, a autora nos encoraja a não temer a sujeira e o trabalho duro, né? Porque nós estamos construindo algo grandioso, algo glorioso, e nós precisamos fazer a nossa parte. Lá vai eu com as coisas, né, com as histórias. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu conto vários lugares, para várias pessoas eu já contei que lá em 2020, 2021, não lembro exatamente, eu tive um sonho, uma visão, eu não lembro, não sei na verdade se foi um sonho, se foi uma visão, e não vou nem dizer que foi Deus que me mostrou, mas é uma coisa que exemplifica muito bem o trabalho que nós temos, né? Eu via mulheres de mãos dadas, não só de mãos dadas, assim, elas como se elas estivessem flutuando, porque era como se fosse uma rede, né? As mulheres de mãos dadas, os pés delas também se uniam de alguma forma e elas formavam uma rede, pensa numa rede de pesca, né? Pensa numa peneira, se você nunca viu uma rede de pesca, pensa numa peneira. Ela tem alguns furinhos pequenininhos, mas ela é protegida, ela filtra, né? E essas mulheres estavam de mãos dadas formando como se fosse essa rede, filtrando, barrando algumas coisas que queriam atingir a nossa família. Então era uma rede de mulheres ali que, se uma se soltasse, ficava um buraco e vazava e atingia a família de todas, né? Mais ou menos uma família, mas atingia. Mas enquanto nós estávamos, né, porque eu estava nessa e tinha várias mulheres, eu não me lembro de rosto de nenhuma, mas eu lembro que eu estava lá. Mas enquanto nós estávamos segurando as mãos umas das outras, firmes ali, aquilo que nós estávamos filtrando não atacava nossas famílias. E só que era muito... Se uma delas ele pensasse que o que ela estava fazendo era muito pouco e se soltasse, todas nós sofríamos, né? Sofríamos não, né? Desfrutávamos, digamos assim, dos problemas que viriam, né? E esse capítulo fala disso, que muitas vezes nós somos pequenas e achamos que o que nós fazemos não tem valor, mas tem valor, né? E a frase que eu deixei ali até um espaço, né? Falou assim: escreva uma oração e peça que Deus a capacite a olhar o ordinário com olhos de eternidade. Nós não fazemos as coisas que devemos fazer muitas vezes, ou da forma como devemos fazer, porque nós não olhamos com o olhar que deveríamos olhar, de eternidade. Achamos que é bobeira, que é besteira, que é pouca coisa. Mas se nós olharmos cada dia, né, o discipulado dos nossos filhos, a correção dos nossos filhos, uma comida quentinha, uma alimentação saudável, um tempo adequado de ar livre, de exercícios, tanto para nós quanto para eles, nós poderíamos olhar isso com um olhar de eternidade. Nós carregamos a palavra de Deus em nós, os nossos filhos, né, a gente educando eles,
eles carregam a palavra de Deus neles. Então, não dá pra gente negligenciar o físico em detrimento do espiritual e do intelectual. Nós precisamos andar com tudo junto. E eu não digo nem equilíbrio, porque vocês sabem que eu não sou a fã do equilíbrio, não. Né? Vai ter momentos que haverão prioridades, né? Mas para que a gente possa andar junto. Afinal, se o nosso corpo não estiver saudável, como levaremos a palavra de Deus? Se nós estivermos doentes e morrermos, por exemplo, poderíamos viver lá 80 anos, mas porque nós não fomos bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou do nosso corpo, a gente morrer com 60, são 20 anos a menos de pregação do Evangelho, seja por palavras ou por ações. Em 20 anos, quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas? Quantas pessoas poderiam ter sido discipuladas? Está totalmente ligado, né? Então, isso não é pequeno demais. Uma alimentação saudável não é pequeno demais. Um exercício físico não é pequeno demais. Tirar as telas, ler livros para os nossos filhos, né? Para nós mesmos, cultivar nosso imaginário, estar com amigas piedosas que nos aproximem de Cristo, não é pequeno demais. Auxiliar nosso marido, sermos boas esposas, ensinar outras meninas, mulheres a serem boas esposas, a fazer do lar um castelo, um jardim, não é pequeno. Nunca deixe ninguém falar isso pra você, que é pequeno, que você está tentando construir na sua família. Isso é eterno. Isso é eterno. E ali na conclusão, né? Vocês têm um livro, vocês podem ver, podem ouvir os áudios, mas a autora mesmo fala assim, né? Que embora a gente não deva nos satisfazer com pouco, a gente não pode ignorar o pouco, que era isso que eu acabei de falar. Né? E se as mulheres, elas podem derrubar uma nação, elas também podem construí-la novamente. Chegou a hora de como Neemias, eu gosto muito desse texto de Neemias, que a autora fala aqui também. Chegou a hora de como Neemias, nós restaurarmos as muralhas dessa cidade que foi caída. O que acontecerá se nós mulheres nos levantarmos? Deixarmos de lado todo esse pensamento, nós cristãs, né? Porque foi um bando de mulher lá, histérica, que arranjou toda essa encrenca. E nós mulheres, muitas vezes, né, cristãs, ou muitas de nós acabamos abraçando esse movimento de uma forma ou de outra, por não conhecer, né? E por causa, às vezes, por causa do nosso próprio ego, nossa própria vontade, nossos próprios sentimentos, né? Esquecemos de olhar para a palavra de Deus. Mas o que vai acontecer se nós, mulheres cristãs, nos levantarmos? Não como as feministas histéricas, não. Mas com a postura que o Senhor nos fez, com a beleza que o Senhor confiou a nós. O que vai acontecer se nós nos levantarmos? Ensinarmos as nossas filhas, ensinarmos os nossos filhos. O que será da próxima geração? Daqui a 10, 15, 20 anos? Se nós formos diligentes naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu consigo, assim, vislumbrar um pouquinho da mudança que vai acontecer. A gente fala que o mundo está caído, e está mesmo. Mas nossa casa, nossa família pode ser um pontinho de luz nesse mundo de trevas. Pode ser o refúgio que algumas pessoas precisam e buscam tanto. Mas nós precisamos nos preparar e preparar os nossos para isso. Né? Restaurando as veredas, restaurando as muralhas, como Neemias fez. E eu quero ler, né, o texto de Isaías 58, que a autora coloca nesse capítulo, do 10 ao 12, que eu coloquei ali uma arte, digamos assim, que vocês podem imprimir e colocar em um lugar mais visível. Gostei muito desse texto, eu não lembro de outro momento ter dado tanto valor a ele quanto dessa vez. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 58, do 10 ao 12. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos,
Então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias.